Meus irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, né? Estamos aqui em mais uma vídeo aula, Escola Bíblica, né? Olha aqui o caráter cristão, moldados pela palavra e provado como o ouro. Segundo trimestre, não é verdade? Segundo trimestre aqui da Escola Bíblica. Nós vamos falar nesta aula de número 11, lição de número 11, porque nós gostamos de remeter ao título, ao tema, né, principal aqui, central da revista deste trimestre, né, avaliando o caráter, avaliando, né, a postura das pessoas que outrora foram usadas por Deus para o cumprimento das suas palavras, para o cumprimento das profecias mencionadas, vaticinadas pelos profetas, correto? E, né, caracterizando aqui princípios morais, comportamentais e de submissão e obediência de determinadas pessoas, e de que forma nós podemos aí retirar parâmetros para a vida cristã. Por isso aí, moldados pela palavra e provados como o ouro. E na lição de número 11, deixa eu te mostrar aqui, lição de número 11 da revista da CPAD. Se você não tem este exemplar, não se preocupe, né? Tenha a Bíblia Sagrada às tuas mãos e você poderá aí acompanhar, tirar análises para a tua vida e reflexões de muita importância para a vida espiritual, né? Da vida daquele que deseja agradar ao Deus de Israel, ao único Senhor dos céus e da terra. Maria, mãe de Jesus, uma serva humilde, né? Logo dentro desta introdução, permita eu te dizer, o objetivo desta lição não é dar vazão e nem raciocínios a reflexões de ordens especulativas ou de ordens tradicionalísticas, se assim nós podemos dizer, acerca dos requisitos que determinadas religiões, como a religião católica, entende a figura da personagem Maria. Mas esta revista tem por objetivo trazer características desta pessoa que a própria início da leitura nos remete uma serva humilde. Vamos então entrar dentro do contexto bíblico. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 26 até o versículo de número 56. Marque bem para você entender o contexto, porque existem versículos chaves, correto? E não podemos retirá-los totalmente do contexto para não dar pretexto para interpretações equivocadas acerca daquilo que a Bíblia taxa, crava de forma muito clara, não é? A posição desta mulher sobre a face desta terra. Ainda dentro do caráter ou do requisito introdução, o nome Maria é um nome muito conhecido, é um dos nomes femininos no Brasil, não é? Ou até em outros países como Portugal, por exemplo, é um dos nomes populares. A maioria ou a grande parte, estatisticamente falando, né, agregam esse nome na família e no parentesco. Pode ver que na sua família aí, provavelmente você vai ter uma tia, uma avó, uma prima e assim por diante, porque é um nome muito usado. Mas vamos lá, este nome tem a sua origem no hebraico, uma transliteração do nome Miriam. No livro de Êxodo, né, a seguir, você vai encontrar ali esta personagem chamada Miriam, que é uma serva do Deus vivo, irmã de Moisés, irmã de Arão, e no cenário também Miriam foi uma personagem muito importante ali na condução da obra de Deus na saída do Egito e depois na continuidade, apoiando seu irmão Arão e apoiando também o seu irmão Moisés. Cântico de Miriam, a travessia do Mar Vermelho, assim por diante, né? Situações, problemas, que às vezes críticas com relação a Moisés, mas no cenário da vida de Miriam,
uma heroína, se é que nós podemos usar esse termo, pessoas que tiveram uma grande importância no cenário evidencialmente falando, que é isso, a visibilidade, não é? Mas isso aqui não quer dizer que as pessoas que não tenham visibilidade, notoriedade com relação às pessoas não terão um galardão nos céus, não terão a sua recompensa nos céus, porque Deus não mede somente pela aparência e pela estatística, ibope ou visibilidade de alguém na terra, mas mede lá no coração, mede a intenção, mede a franqueza, mede o joelho no chão, mede o louvor, mede a adoração e assim por diante. Partindo aqui para o conteúdo desta aula, porque é uma aula muito rica, não é? Se você tem a lição, você vai encontrar aí o texto áureo, dizendo assim, texto áureo da lição, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela, Lucas 1:38, verdade prática, Maria, mãe de Jesus, nos deixou um exemplo elevado de humildade, submissão à vontade de Deus. Então a revista aqui vai falar muito claramente para mim e para você, né, o caráter de uma mulher humilde, submissa e entendendo o propósito de Deus na sua vida, quando ela taxa de forma claríssima, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Só isso aqui já seria motivo da gente falar somente dentro deste versículo, trazer uma exegésia, né, destas palavras deste versículo bíblico, denotando, né, a total confiança de uma pessoa, de uma mulher, em um propósito determinado por Deus. Quando Deus chama alguém para o cumprimento de uma tarefa na terra, o mais importante é se colocar como se colocou Maria. Eis-me aqui, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E só para enriquecer um pouco mais aqui, existem pessoas que quando Deus traz uma promessa específica para um desempenho de uma tarefa, de um exercício, de algo como uma ferramenta para que Deus venha a executar alguma coisa, como no caso de Maria, a ser o canal da vinda do Filho de Deus para cumprimento da palavra inicial ali no livro de Gênesis, quando a serpente engana Adão e Eva e há uma profecia, uma palavra dita por Deus que nasceria da virgem aquele que pisaria a cabeça da serpente, etc., nós observamos aqui que Maria não questiona, Maria não coloca impedimentos, Maria não fica titubeando entre dois pensamentos, não, ela se coloca integralmente à disposição do Deus de Israel. Para aqueles que são amantes da leitura bíblica, vai encontrar um cenário onde nós observamos, queridos, em Lucas, o capítulo 1, verso 26 até o verso 55, quando o anjo Gabriel aparece na cidade chamada cidade de Nazaré. Para aqueles que gostam de ser mais atualizados, uma curtela ou um vilarejo, uma cidade que tinha costumes e uma tradição de muitas mulheres naquela região, de vida fácil, sem muita moral, sem muitos princípios, e Natanael diz assim, até poderia vir alguma coisa boa de Nazaré, muitos conceitos pejorativos aquela cidade de Nazaré, mas Deus havia guardado para si um coração de uma mulher. Cogita-se, veja bem, cogita-se a genealogia de Maria, pois a Bíblia ela não nos dá campo para raciocínios aprofundados e ela aponta uma prima, uma parente próxima chamada Isabel, casada com Zacarias, pela qual já estava grávida, né, um ventre estéril, um milagre da parte de Deus, a qual esta criança se chamaria João Batista. Já nos leva ao raciocínio lógico que ele era Zacarias sacerdote, logo então vindo da linhagem de Levi, mas o anjo é bem claro a dizer que da tribo de Judá, né, da linhagem de Davi, nasceria o Messias. Porque então nós observamos que José entra no contexto e quando o anjo aparece a Maria, já se havia feito, acordado um laço de comunhão entre José e Maria, ou seja, Maria ainda não tivera relações conjugais com José,
Todavia, pela palavra empenhada, um noivado nos dias atuais, um compromisso entre famílias, entre as pessoas e entre, é claro, Maria e José, já apontava na tradição judaica um comprometimento como um casamento, só salvo-conduto que não havia ainda havido relações carnais, relações conjugais entre homem, entre mulher no matrimônio. Fora disto, o compromisso já havia sido feito e Deus, contemplando então, vê que Maria, nesse momento, estava habilitada para ser ali chamada por ele e anunciado através do anjo o nascimento de Jesus Cristo, através da investida de Deus e pelo poder, pela virtude do Espírito, pelo poder e pela virtude do Espírito Santo, ela é engravida do Emanuel, chamado Deus conosco, correto? O Filho de Deus em carne. Maria foi então o vaso, a ferramenta que Deus utiliza para o cumprimento desta palavra, desta profecia. Maria se mostra, aleluias, obediente. Interessante que surgem algumas dúvidas no contexto quando ela vai dizer como se poderá acontecer, visto que não conheço o marido. Ela estava dizendo que não tinha varão ainda, não havia tido relações, ela era virgem. Lembrando aqui que o caráter virginal, literalmente falando da pessoa chamada Maria, nos mostra que Deus, querido, sempre irá conservar para si, na sua prerrogativa de presciência, de onipotência, de onisciência, irá conservar pessoas santas, compromissadas, comprometidas, responsáveis e sérias para o desenvolvimento da obra na vida de qualquer pessoa. Isto nos leva que Deus elegeu e conservou a esta pessoa chamada Maria, o que também nos remete a um outro contraponto de fundamental importância para que as promessas de Deus na minha e na tua vida se tornem realidades. Primeiro, fé. Segundo, comprometimento, santificação. Quando nós olhamos então esta questão de virgindade, logo nós entendemos que, aplicando para a vida espiritual, ela estava comprometida, ela estava posicionada, ela não abria mão daquele pré-requisito que era muito importante para uma mulher judia se casar para com qualquer outro varão, compromisso, o ato da questão da virgindade, né? Isto era de fundamental importância. Caso contrário, ela já ia cair na boca do povo, já ia cair naquele linguajar que nós conhecemos aí nos dias atuais, de mulher fácil, etc e tal, sem moral, sem princípio, né? Coisa que hoje, nos dias atuais, o cenário, nós observamos que este cenário na vida das pessoas e das mulheres, propriamente dito, não é mais aí tabus para muitas mulheres, muitas já se casam sem esse requisito, mas quem sou eu aqui, um mero mortal, para querer dar lição de moral em alguém? Se isto aconteceu com você, mulher que está me ouvindo, peça perdão ao Deus de Israel, peça perdão em nome de Jesus Cristo e passe a partir de agora a praticar uma vida santa, uma conduta que agrade ao Deus de Israel. Partindo mais um pouquinho aqui, caminhando dentro deste cenário na vida de Maria, nós observamos dentro da Bíblia Sagrada, queridos, que Maria, ela desempenhou uma função muito importante, cumpriu o seu chamado. O seu chamado ela cumpriu de forma integral, ou seja, obedecendo à voz do Senhor. Aqui traz um outro contraponto para a nossa reflexão nesta videoaula, que José, ao ficar sabendo de todo esse desdobramento da promessa de Deus sobre a sua casa, a primeira dúvida que surge é de talvez dispensar, abandonar Maria, visto que ele poderia ser motivo de chacota das pessoas, porque ela estava grávida. Então, a cabeça e a mente das pessoas que estavam ao seu derredor, naquela cidadezinha chamada Nazaré, entre outros, poderia levar aos questionamentos: está grávida? Então, se não é você o pai, vai ser alguém. Consequentemente, esta mulher é de vida fácil, uma mulher que não tem princípios. E a zombaria, né, falta de moral e tudo mais,
levaria então José a abandoná-la. Ele pensou dessa forma, visto que ela disse de forma franca para seu marido que ela foi concebida pela virtude, pelo poder do Espírito. Mas abro um parênteses agora para te dizer, naquela época muitos homens, muitas pessoas que se diziam homens e mulheres de Deus se corromperam, muitos sacerdotes com pretexto de orações longas, de leitura da Torá, da palavra de Deus, do Pentateuco, etc., a algumas casas onde algumas mulheres estavam, se entregavam às paixões carnais e algumas engravidavam, e a conversa que rolava era o seguinte: engravidou do Espírito Santo, engravidou do Espírito de Deus. E essa conversa rolava nos bastidores. Então, isso é uma desculpa de homens que não tinham um compromisso, de homens de mau caráter, de homens que não tinham o óleo do azeite, mas o óleo da cara de pau, o óleo que se usa com madeira, peroba, etc. Todavia, José vem então ao coração de José. Deus revela através de um anjo que não poderia ele abandonar Maria, porque ela estava gerando, era o Filho de Deus pelo poder e virtude do Espírito. Consequentemente, José então recebe esta carga de críticas de pessoas que estavam à sua volta. Nem sempre nós vamos estar em lugares que as pessoas serão espirituais e irão nos apoiar. E você deve entender que muitas das vezes na minha e na tua vida, conforme o chamado, conforme o propósito, conforme o objetivo, conforme a meta, conforme aquilo que Deus do céu designar para a minha e para a tua vida, consequentemente pessoas aos nossos derredores poderão criar uma série de conceitos pejorativos, de caráter zombadores, etc. E nem todos irão apoiar, mas fique firme como José e Maria, não abra mão da palavra, não abra mão da promessa, não abra mão do seu chamado, independentemente de opiniões alheias. Partindo aqui então para características. Interessante, amados, que quando nós observamos então isto, Deus observando este comprometimento, esta postura de Maria, a elege a ser aí o vaso a ser usado por Deus. Um chamado específico, entenda, ninguém mais nessa terra terá este tipo de chamado, são chamados específicos. Quer exemplos de chamados específicos? Não vai haver um outro Davi da mesma forma. Haverá aplicações espirituais. Não irá haver um outro Saul da mesma forma. Haverá aplicações da vida de Saul em caráteres espirituais na vida de uma pessoa. Não haverá 12 apóstolos mais sobre essa terra. Por quê? Porque foram chamados ímpares. Assim como Deus pode ter um chamado ímpar para a tua vida, que somente poderá ser aplicado de formas espirituais em algumas outras pessoas, em algumas outras vidas. E este chamado ímpar na vida de Maria levou ela então a ser uma mulher submissa. Você vê que nas bodas de Caná da Galileia, quando Jesus, já a sua idade madura, aproximadamente, quando eu digo madura, idade adulta, Jesus então vai ao casamento, falta vinho, e Maria tem um assunto com Jesus acerca da falta de vinho. Ele diz: o que tenho eu contigo, mulher? E a resposta é bem clara para aqueles que são idólatras, que têm Maria como uma intercessora. Jesus diz assim: o que tenho eu contigo, mulher? E Maria continua o assunto dizendo assim: façam-se tudo conforme o que ele ordenar. Nós vemos aqui Maria atribuindo a honra, atribuindo o poderio, atribuindo aqui o poder, a palavra de providência, aquilo que Cristo ordenar. Então nós vemos aqui que Maria não está exigindo, ela está se colocando numa posição de serva e deixando Cristo dominar e fazer segundo a sua vontade. Quando isso acontece, o milagre chega e todos bebem o melhor vinho. Bíblia vai nos dizer também, queridos, para você que é amante do conhecimento bíblico, nós vamos encontrar no livro de Atos que o escritor chamado Lucas, que relatou o livro de Atos, vai dizer que não há outro nome dado sobre a face desta terra sem que pelo qual venhamos a alcançar a salvação. Quem é este nome? Jesus. Observamos então outro cenário. Quando nós olhamos então aqui para a Bíblia Sagrada, iremos encontrar Evangelho de João 14, 6. Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Intercessão,
Outro ponto muito importante, né? Quem morreu e ressuscitou, 2 Coríntios 5:21, Cristo morreu e ressuscitou. Somente Cristo morreu, foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Hebreus 9:27, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Portanto, Maria, assim como todos os outros que já foram, descansam no paraíso. Outra citação, Cristo menciona a parábola do rico e do Lázaro, ou seja, não há como se vir do mundo espiritual para fazer intercessões ou intervenções. Isso aí é questão de espiritismo e aí por diante, que nós não queremos aqui entrar nestas áreas para manter o foco da lição. Lá em Timóteo, 1 Timóteo 2, capítulo 2, versos 5 e 6, há um único mediador. Sabe quem é? Jesus Cristo. Olha lá, Romanos 3:23. Muitos intitulam Maria Santa, Virgem, Impecável, Virgem Maria, como o catolicismo. Mas Paulo diz em Romanos 3:23, porquanto todos pecaram e destituídos estão da glória e da presença de Deus. Consequentemente, Maria, como eu, como você, como qualquer outro ser humano, cometemos os nossos erros, nossas faltas, nossos pecados, e principalmente pelo pecado, né, herdado pelos nossos parentes lá atrás no Éden, chamados Adão e Eva, que você conhece muito bem, destituídos da glória de Deus. Mas a graça, a bondade, misericórdia e o coração sincero do ser humano, crendo na pessoa, crendo na palavra, crendo na promessa, porque assim os antigos do Antigo Testamento faziam, todo o sacrifício e toda a obediência pela fé. Neste ato de obediência e fé, eles acreditavam que esse sacrifício, que apontaria para o sacrifício vindouro lá na cruz do Calvário, daria a eles a remissão dos seus pecados. Entenda muito bem, Maria, assim como todos os outros seres humanos que já morreram, descansam aguardando o juízo, e todos nós, aqueles que descansamos em Deus, que já partiram desta para melhor, digamos assim, estão esperando, mas aqueles que descansaram em Deus não estão em tormentas, estão no paraíso aguardando. Somente Cristo Jesus ressuscitou, e lá no livro de Atos nós observamos os anjos dizendo assim, logo no início do livro de Atos: varões galileus, vocês estão vendo este Cristo está subindo, ele haverá de vir um dia e levará consigo a noiva. Entenda, ela foi humilde, ela foi submissa, ela soube, pedindo graça e sabedoria a Deus, conduzir o seu chamado, criar a criança, criar o menino, o jovem, o adolescente Jesus, até que no período em que se chegou o tempo determinado por Deus, na maturidade, como ele estava no tempo, 100% homem, 100% Deus, inicia o seu ministério, anuncia o evangelho aos surdos, aos cegos, paralíticos, coxos e mancos, faz milagres, maravilhas e prodígios, ressuscita a filha de Jairo, ressuscita Lázaro, opera milagres, e todo aquele que nele crer não será confundido. João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus disse estas palavras: na casa de meu pai há muitas moradas. Fique com esta palavra, se inscreva no nosso canal, Deus tem muito mais para a tua vida, em o nome de Jesus.